Para entendermos o papel do trabalho, precisamos pensar para que serve o trabalho. Bom, qual é a sua função? Ele tem duas funções específicas, a de termos individuais e em termos sociais. Individuais, o trabalho permite ao ser humano expandir suas energias, desenvolver sua criatividade e realizar suas potencialidades. Pelo trabalho, o indivíduo é capaz de mudar a realidade sociocultural e, ao mesmo tempo, transformar a si próprio. Ou seja, trabalhando podemos modificar o mundo e a nós mesmos. Em termos sociais, isto é, com o esforço conjunto dos membros de uma comunidade, o trabalho tem como objetivo último a manutenção e satisfação da vida e o desenvolvimento da sociedade. Em resumo, o trabalho teria esse poder de promover a realização do indivíduo, a edificação da cultura e a solidariedade entre os seres humanos. Essa nos parece uma boa definição como uma visão positiva e ideal do trabalho, o que significa que nem sempre ela cumpre esse papel na vida das pessoas, apesar de se construir em uma categoria central à existência para a expressão de nossas potencialidades. O trabalho pode muitas vezes perder sua função libertadora, como apontaram vários filósofos, e de acordo com o que podemos saber e já sabemos, com frequência em nosso cotidiano. A dificuldade está em que simples automoção, por isso só, não garante esse efeito, pois ela pode surgir uma realidade opressiva e antissocial, uma sociedade de desemprego. Isso se comprova com o aumento do número de pessoas sem trabalho fixo, nem mesmo país em que a carga hora diminuiu, sem falar daqueles da América Latina, nos quais os índices de desemprego são preocupantes, e onde ainda subsistem situações de trabalho infantil e escravo. Então, a automoção é um sinônimo de arranjo físico, em que pega o homem e troca pela máquina. Para evitar o desemprego em massa, uma alternativa seria a redução do tempo de trabalho, pretendida pelas organizações de trabalhadores, que conduziria também à construção de uma sociedade de maior tempo livre. É possível que estejamos caminhando para essa sociedade de tempo livre. No entanto, diversos autores questionam os fundamentos e alcances dessa perspectiva. Considera que existe potencialmente essa hipótese, mas não como fruto automático do modelo econômico atual globalizado imposto à maioria das pessoas nos países em desenvolvimento. Enfim, ainda vivemos um mundo paradoxal, marcado pelos tempos de contrastes. De um lado, percebemos realidades socioeconômicas homogêneas e estruturadas por um restrito conjunto de pessoas, os incluídos. Assim, os impactos da automação do trabalho, grande parte nas empresas, será realizada por máquinas que podem parecer assustador, principalmente para os trabalhadores, devido ao pensamento de que seus empregos poderão ser substituídos por sistemas e equipamentos. Mas a verdade é que pessoas e máquinas podem caminhar juntas em equilíbrio. As máquinas fazem parte do dia a dia de diversas maneiras, e que elas estão fazendo é substituir atividades rotineiras e repetitivas, como preenchimento de formulários, cadastros de pagamentos e relação de conteúdo, por exemplo, seleções. O que deve acontecer no meio corporativo é a intensificação dessa integração entre aparelhos tecnológicos e pessoas. Modos de produção, como na concepção de Karl Marx, é a maneira como se organiza a produção material em um dado estágio de desenvolvimento social. Essa maneira depende do desenvolvimento das forças produtivas, a força do trabalho humano e os meios de produção, tais como máquinas e ferramentas, entre outras, e da forma das relações de produção. Embora a definição dos modos de produção seja um aspecto complexo na obra de Karl Marx,
e entre os seus comentadores, a exposição dos seguintes modos de produção dominantes em cada época seria o comunismo primitivo, o escravismo na Antiguidade, o feudalismo na Idade Média e o capitalismo na Idade Moderna. A passagem de um modo de produção a outro, segundo Karl Marx, dá-se um nome em que o nível de desenvolvimento das forças produtivas entra em contradição com relações sociais de produção. Quando isso acontece, há um sufocamento da produção em virtudes da inadequação das relações nas quais ela se dá. Nesse momento surgem as possibilidades objetivas de transformação desse modo de produção. Nesse sentido, Karl Marx dizia que a mais-valia é a engenharia do sistema capitalista, uma vez que o trabalhador é o único responsável pela produção da riqueza determinada pelas relações sociais à mercadoria. A liberdade do trabalhador é ilusória, pois os trabalhadores não controlam como classe o poder econômico, ou seja, não controlam o mecanismo de Estado e, em muitos casos, não escolhe os governantes que realmente representam a classe operária. Por não possuir os meios de produção, os trabalhadores são obrigados a vender sua força de trabalho aos donos das empresas, nas condições impostas pelo mercado. Esse mercado é o mercado capitalista. No sistema capitalista, o trabalhador não pode vender ao abastardo o produto de seu trabalho, pois não tem os meios técnicos necessários à produção. O abastardo, o capital, que por sua vez monopoliza esses meios técnicos, somente os empresta ao trabalhador quando este lhe vende a sua força de trabalho. O trabalhador adianta ao capitalista o uso de sua força de trabalho e só depois de tê-la aproveitado é que o capitalista lhe paga um salário. O capitalista calcula os gastos com a conservação e a renovação de suas máquinas, calcula os salários e calcula o valor que a mercadoria produzida em sua fábrica poderá ter no mercado. Descontada do valor do produto, a parte que o capitalista paga ao operário sob a forma do salário, ao que sobra é a mais-valia. Ao comprar a força do trabalho do operário, o capitalista sabe que está pagando menos do que o valor que ela vai produzir. Marx então dizia que não depende da boa ou má vontade de cada capitalista individualmente considerado. É a livre concorrência que impõe a todos os capitalistas as leis imanentes da produção capitalista. Então, pessoal, a prova vai ter o que nós chamamos de tese, antítese e síntese em uma das questões. Lembrando que tese é o que faz refletir o que é defendido para uma afirmação ou para uma negação. É o momento de recolher o maior número de dados possíveis contidos em uma tese. Numa antítese, trata-se de procurar uma afirmação ou uma negação que sustente ideias diferentes daquela defendida na tese. Mas aqui tem que tomar cuidado que a antítese não é uma tese contraditória em relação à primeira tese. Se a antítese, nesse caso, não haverá problematização, mas uma relação de exclusão. Ou a tese será verdadeira e a antítese será falsa ou vice-versa. Por exemplo, não há que problematizar entre duas frases como todo ser humano quer ser feliz e existe ser humano que não quer ser feliz, ou entre um ser humano é ave e existe um ser humano ave. Elaborar uma síntese. Trata-se de tentar compor uma conclusão que una elementos da tese com elementos da antítese, mostrando que eles não excluem, mas podem ser combinadas. Na prova, você vai colocar a sua tese, a sua antítese e a sua síntese. Então, por exemplo, se eu colocasse com essa pergunta aqui, tá certo que é uma prova de sociologia, é preciso satisfazer todos os desejos para ser feliz. Ora, o primeiro parágrafo já é a minha tese. Olha lá, com base na compreensão da felicidade, com satisfação dos desejos, e aí ele prossegue. E aí, no segundo parágrafo, eu já tenho. No entanto, percebe que tem
aí uma conjunção, observa-se que na vida humana é impossível satisfazer todos os desejos, pois muito deles. E aí eu tenho uma antítese. Depois eu tenho, no terceiro parágrafo, a síntese. Assim pode-se concluir, percebe que tem uma junção, embora a felicidade seja uma satisfação dos desejos, é possível feliz mesmo. E aí a gente percebe, é isso. Em uma das questões, eu preciso que vocês apresentem esta estrutura. E em uma outra questão, teremos a seguinte. Eu darei uma frase, ou uma frase que está incorreta, e esta frase você vai corrigi-la, identificar o erro nesta frase e vai colocar a frase correta na hipótese da prova. No argumento, você vai fundamentar aquilo que você corrigiu, ou seja, trazer dados teóricos daquilo que você já sabe sobre o conteúdo, sobre o filósofo, o sociólogo que a gente aprendeu. Então, galera, presta atenção. Vai ter questão que vai ter tese, antítese, síntese, e vai ter uma questão que você vai ter que corrigir, e a correção tem que estar, a frase corrigida tem que estar na hipótese, e você justificar e argumentar e mostrar seu ponto de vista no argumento, ok? Além disso, vocês têm que prestar atenção em alguns detalhes da prova. Ela está tranquila, porém precisa prestar atenção ao que foi perguntado. Um forte abraço, uma boa prova e até mais.